Olá pessoal, vamos ver como fazer um documento R Markdown. O documento R Markdown é uma junção do script com o resultado do script, o gráfico, a tabela, a análise que o R produz e o texto que a gente escreve, o texto analítico. Normalmente, as pessoas escrevem o texto, a análise, aquilo que você está pensando no editor de texto, preferência de algumas pessoas, o Word, o Google Docs, cada um tem uma preferência de editor de texto. Você usa geralmente os programas de análise de dados para gerar os gráficos, salva esses gráficos, formato de imagem, as tabelas, e importa para dentro do editor de texto. A ideia do programa, da programação com o R Markdown é juntar tudo isso num único código, de tal maneira que você possa já gerar um documento final, que pode ser no formato HTML, pode ser no formato do próprio Word, pode ser em PDF, e o RStudio nos permite fazer bastante coisa com o R Markdown. Podemos escrever artigos científicos, relatórios, apresentações PowerPoint, apresentações LaTeX, documentos LaTeX, podemos fazer blogs, sites, livros. Tem uma versatilidade muito grande. Nós vamos ver aqui, então, como nós vamos produzir, qual que é a ideia, qual que é a estrutura de organização de um documento R Markdown, o início com um documento simples, feito em HTML, e vamos utilizar um serviço que o RStudio coloca à disposição da gente, que é o RPublis, para publicar esse nosso material como um documento público na internet. É um serviço gratuito que o pessoal do RStudio dispõe para que a gente possa publicar publicar no sentido de tornar público, né, o nosso trabalho e ser acessível por outras pessoas. A gente pode usar se quiser, obviamente, é um serviço a mais que existe à disposição dos usuários da comunidade R pelo pessoal do RStudio. Vamos ver então, vamos lembrar aqui. Nós fizemos na última aula nós fizemos o script. Né? O script é um documento que a gente vai fazer a maior parte do tempo, a gente vai fazer um script. O script é um texto simples, no sentido de não é um texto formatado, né? Não é um texto que tem uma aparência, né? final para apresentação de resultados, ele é um texto escrito para ser rodado pelo R, e nos dá um resultado. São instruções que a gente organiza, que a gente prepara para poder fazer com que o R execute o estudo, a análise que nós estamos preparando. Né? O R Markdown é diferente. O R Markdown ele vai ter um script dentro dele, mas vai ter também o texto e vai ter o resultado. É um documento que a gente prepara para mostrar para outras pessoas, para publicar, para ser apresentado como um relatório, como uma apresentação. Então, o script a gente vai fazer o tempo inteiro, a gente vai sempre trabalhar com o script, que é a nossa forma de interação com o R. Quando o script estiver testado, ele estiver rodando direitinho, a gente vai importar ele para dentro do R Markdown em pedaços. Esses pedaços se chamam no R Markdown de chunks, né, chumaços, pedaços de código, de script, mesclados com o texto de análise, mesclados com a saída do próprio script. Então vamos lembrar aqui, o nosso script a gente fez, né, nós rodamos ali com os dados, nós importamos os dados do Atlas 2013 com os indicadores elaborados pelo IPEA, pelo PNUD, pela Fundação João Pinheiro, com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE de 91, 2000 e 2010. Nós importamos, nós baixamos, extraímos um arquivo Excel, importamos isso para dentro do R, se transformou num objeto do R, numa base de dados, né, do próprio R. Né, e nós geramos um gráfico para poder fazer com o esquice, para fazer uma análise visual, exploratória dos dados. Nós fizemos um gráfico, né, com a função ggplot, preparada lá pelo esquice, e nós combinamos ali então a relação entre o IDHM renda, IDHM longevidade, a cor, né, identificando a evolução do IDHM geral e o tamanho, né, das bolinhas ali com o peso total, que é o tamanho da população de cada estado. Fizemos isso para os estados do Brasil. Pegamos esse código, geramos e nos deu o gráfico. Então nós temos o Atlas
né, aparece ali na nossa aba de ambiente, e o resultado final, né, o gráfico, na aba Plots, né, que são os gráficos gerados pelo R, né, pelo RStudio, ele vai aparecer ali na aba Plots. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um documento R Markdown, vamos juntar o script, juntar a saída e juntar a nossa análise, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui com o nosso documento antes de criar o nosso documento script, nós temos aqui o nosso arquivo, a gente está, do nosso projeto, nós estamos deixando bem organizado. Isso é importante porque se você não organizar o seu diretório de projetos, vai virar uma bagunça e você não vai achar nada, porque tem os arquivos que você cria, tem os arquivos que o próprio RStudio vai criando, o R cria também, e você não vai saber mais localizar o que você estava fazendo. Então, nomear os arquivos de uma maneira muito clara, colocar as versões, o tipo de arquivo que você está falando, né, ajuda, né, e colocar, por exemplo, nós colocamos ali o script, né, nós estamos trabalhando primeiro o script, que vai gerar um gráfico sobre IDHMR e IDHML, a primeira versão V1 é um script do R, então ele é .R. Uma regra para a gente nomear, só para a gente ter a organização do nosso diretório. Nós temos um diretório de dados que nós criamos para colocar o Atlas. Nós vamos fazer agora, vamos salvar o nosso Atlas, que a gente importou aqui para dentro do R, ele está aqui na memória do R, vamos salvar ele como um arquivo no formato de dados do próprio R, né, que se chama RData. Né? Esse aqui é o formato de arquivos do R. Ele coloca sempre um RData, só o ponto RData na raiz do diretório, que é onde ele vai se lembrar de onde você parou. Né? Então nós vamos salvar aqui o Atlas no formato R, por quê? Porque quando a gente gerar o R Markdown, a gente vai importar esses dados já convertidos. A gente não precisa toda hora, né, que for rodar o R Markdown, importar novamente os dados, converter. Então a gente já trabalha com os dados no formato do R, e é sempre uma boa prática. Você importa uma primeira vez, que toma um certo tempo, depois você salva e trabalha com o dado já no formato do próprio R. Para salvar o Atlas aqui no formato do R, vamos clicar aqui na seleção, né, do arquivo, e vamos clicar, tem um disquetezinho, né, que vai salvar, ele chama salvar o workspace. Né? Se você não clicar em nada, ele salva todos os objetos que estão aqui na área de trabalho, que é essa aqui. Né? Mas se a gente quer salvar só o Atlas, também só temos só o Atlas aqui, mas só para a gente saber por que a gente está clicando ali. Então clica no botãozinho, ele vai abrir uma janela, né, do seu diretório, né, o diretório que nós criamos, lá quando a gente criou o projeto. Nós criamos já a pasta dados, senão você poderia clicar em nova pasta e clicar e criar a pasta dados. Vamos aqui abrir nossa pasta dados. Tá? E vamos salvar então, aqui eu já salvei para fazer o exercício, mas vamos salvar então o dado, né, como Atlas. Você pode dar o nome que você quiser. Né? TBL, de tabela, table é o formato table é o formato desse dado, vamos ver isso depois, né? Mas só para saber, o nome qualquer, o nome que você quiser. Um nome abreviado, para a gente não ter que escrever aquele nome grande o tempo inteiro. Né? Então, Atlas, e clica no botão salvar. Clicando no botão salvar, ele vai salvar aqui no seu diretório. Tá? Lembra que então nós temos os dados, tá na pasta, nós temos a pasta do nosso projeto e a pasta dados. Eu vou criar uma nova pasta, né, para criar os relatórios que eu fizer, os artigos em R Markdown, eu vou guardar todos eles também numa única pasta. Eu chamei aqui de relatório RMD, relatório R Markdown, o nome também que você quiser dar. Como a gente cria uma pasta, então, aqui dentro do nosso espaço de arquivos, files, dentro do projeto do RStudio? É só clicar na pastinha, né, Create New Folder, que tem um maisinho ali. Ele vai abrir, né, uma aba, vamos colocar o nome lá da aba, o nome da pasta. Então seria uma pasta nova, eu já criei ela ali, mas vamos supor que estivesse criando, né, do nada relatório RMD. Vou clicar em OK e vai aparecer, né, eu não vou clicar em OK porque eu já criei, mas só para a gente saber. Clique em OK e vai então abrir aqui a pasta
relatório RMD. Ela estaria vazia. Ela está com os arquivos que já foram criados, ela estaria vazia, tá certo? Para sua pasta. Então, o que você vai criar? Você vai criar o R Markdown e ele vai colocar nessa pasta. Para que você não fique preocupado toda hora, quando você estiver salvando que pasta eu estou trabalhando, nós podemos transformar essa pasta aqui, temporariamente, na nossa pasta de trabalho. Para fazer isso, então eu vou clicar aqui nessa engrenagemzinha, né? Alguns veem verde, outros veem azul, né? Para mim é azul. Essa engrenagemzinha, clicamos nela e clicamos aqui na opção Set as Working Directory. Vamos definir essa pasta como o nosso diretório de trabalho, tá? Feito isso, né, a partir de agora, todos os arquivos que a gente for salvar, que se a gente não especificar onde nós estamos salvando, o RStudio vai salvar dentro da nossa pasta, né? Nós podemos ver aqui embaixo que aquele comando trouxe para o terminal do R, aquele clique trouxe para o R a função setwd. Coloque, transforme, né, em work diretório, em diretório de trabalho, né, a pasta que contém o nosso arquivo que nós queremos, não contém o nosso arquivo, a pasta que nós queremos a partir de agora, que ele automaticamente salve ali dentro. Isso poupa tempo da gente, você não precisa ficar preocupado onde que você vai salvar. Tem que lembrar depois de voltar para a pasta raiz, quando você terminar de trabalhar com o documento R Markdown. Tá? Então, automaticamente o R vai salvar tudo dentro dessa pasta que, para você que vai criar a primeira vez, vai estar vazia. Aqui já aparecem os arquivos, porque eu já criei esses arquivos testando aqui o exercício que nós estamos fazendo. Tá certo? Esse comando aqui, setwd, e entre parênteses e aspas, o nome do diretório, você vai usar bastante também. Pode usar ali pela engrenagemzinha, ou pode usar digitando diretamente no terminal essa função para caracterizar determinada pasta como pasta de trabalho. O que quer dizer pasta de trabalho? Quer dizer que você não precisa se preocupar se você não disser para o R onde você precisa gravar o determinado arquivo, ele vai gravar sempre nessa pasta que você identificou como a sua pasta de trabalho. Tá certo? Para poupar tempo da gente. Bom, já fizemos isso, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o nosso R Markdown. Para criar um arquivo R Markdown, nós vamos aqui, na mesma forma de criar um script. Vamos criar aqui, clicar na bolinha, né? Ou lá em File também, e vamos criar aqui R Markdown. Né? O R tem várias opções de criar arquivo, então vamos clicar ali no R Markdown. Quando você clica no R Markdown, ele vai abrir uma janela para você movimentar aqui a imagem, para você poder identificar as informações básicas do seu documento. Tá? Então, vamos colocar lá o título do documento, indicadores de renda e longevidade por estado no Brasil. O título que você quiser aqui, só um exemplo. O seu nome, você vai colocar lá, né? Ronaldo Baltar, Cláudia Siqueira Baltar. Estamos desenvolvendo com autoria esse artigo. E o formato que você vai trabalhar. Pode ser um HTML, pode ser PDF, pode ser Word. O PDF, para você trabalhar com o PDF, depois é necessário instalar um outro programa, né, um programa porque ele faz a conversão do LaTeX para o PDF. LaTeX é uma linguagem tipográfica muito usada pelo pessoal da área mais de matemática, porque permite fazer equações com bastante detalhamento e ele tem uma tipografia muito boa. Então o RStudio usa, né, um programa de conversão do LaTeX para PDF chamado MikTeX, que
depois a gente vê como instalar esse programa. Mas o Word ele já faz a instalação direta. E a gente pode ver aqui também que o documento ele pode ser um documento básico, ele pode ser em formato de apresentação, formato Shine, e uma série de templates de outros, de artigos, de livro, de website, de blog, e-mail, né? Uma série de formatos que você pode apresentar. O formato Shine é um formato muito interessante, que é como se fosse um dashboard, como o Power BI, como o Google Data Studio, ou o Looker, como se chama agora, né, o antigo Google Data Studio, ou seja, é um programa para apresentação interativa de dados, para ser colocado com acesso na internet. Bom, vamos fazer o nosso documento simples. Você pode clicar aqui em OK, e ele vai gerar o documento, com um documento de exemplo. Ou você pode clicar aqui em Create Empty, ele vai criar um documento vazio para você trabalhar. Como a primeira vez que você vai trabalhar, a primeira vez, eu sugiro que crie o documento já com o exemplo, para você ter uma ideia de como vai ficar esse documento. Tá? E depois que você já estiver sabendo, né, que está trabalhando, você então já cria ele direto como um documento vazio. Vamos criar ele aqui com um documento de exemplo. Foi criado, então, o documento R Markdown. O documento novo criado, ele traz um exemplo. E a gente pode ver nesse exemplo que há um primeiro espaço, né, de código, de script, chamado aqui de chunk. Há o cabeçalho com as informações no código YAML, que o RStudio usa para identificar o documento, é uma parte que a gente não vai mexer, essa parte que está entre 3 tracinhos, em cima e embaixo, podemos mexer, mas de início vamos deixar do jeito que está, porque é a parte que o RStudio usa para configurar o documento. Né? Então, o texto, né, em R Markdown, ele é composto de duas partes, um texto mesmo, um editor de texto, como esse aqui, e os scripts, né, que são inseridos nesses códigos chamados de chunks. Né. Para incluir um texto, né, a gente vai apenas digitar, né, é um editor de texto normal. Por exemplo, né, colocar um texto de análise de dados. Né. Para incluir um código, a gente clica na barra invertida, né, na barra, e ele vai aparecer as opções de código. Ele pode incluir código Python, código HTML, vários tipos de código. Nós vamos usar, então, um código executável do R, um Code Chunk, como ele chama aqui. Né? Vamos clicar e ele vai colocar, então, o código com a cor, o fundo, uma cor um pouco acinzentada, né? Diferente do texto. Aqui do lado direito algumas opções para se a gente quisesse executar apenas esse código, não vamos mexer nisso agora, mas o código é isso aqui. Então o RStudio entende que essa parte aqui de cima, este é um texto de análise, é um pedaço do texto em R Markdown, é um texto que ele vai trabalhar como se fosse um editor, né, como o Word, e essa parte que está aqui, né, com o R entre colchetes, é um script, é o script que a gente vai trabalhar entre colchetes para indicar então que entre chaves ali, perdão, para indicar que esse é um documento no formato, esse script está no formato R, está no formato R. Né? E aqui a gente poderia escrever o script, né? Ou copiado, né, do script que a gente já trabalhou. Na hora que nós trabalhamos antes no formato de script. Na hora que a gente executar esse R Markdown, ele vai pegar o resultado, vai copiar o script e vai colocar o resultado embaixo também. Então a gente vai ter integração entre o texto, o script e o resultado. Para executar o programa, a gente clica no botão Knit, que quer dizer tricotar, tá? Então um símbolo de novelinho de lã com uma agulha. Então o que o R vai fazer? O RStudio ele vai tricotar o texto que nós escrevemos, vai, né, fazer uma trama ali entre o texto que nós escrevemos, os scripts
que ele vai interpretar como um código a ser executado do R, e a saída desse script, tudo isso integrado num único documento. Quando você abrir para fazer o exercício aqui, você vai abrir o seu R Markdown, você vai ter esse documento nesse formato aqui. Então o que você vai fazer? Você vai deixar o primeiro chunk certinho lá do jeito que está, nós vamos aproveitar ele. O restante você seleciona tudo, né? Seleciona tudo e apaga. Tá? Então vamos apagar e vamos deixar esse documento em branco. Você vai colocar lá o título, né? Introdução, vai explicar, né, um pouco o que você está fazendo, né? Este é um exercício, enfim, a sua criatividade, né? E aí você vai inserir, nós vamos colocar o código no chunk nesse primeiro aqui, né? O original, né? Que a gente copiou lá, que a gente fez lá do script o script do gráfico, né? Com IDHM, IDHR e IDHL. A gente começa então com a importação, né, pelo Excel, né? Nós não vamos usar isso, nós vamos ler o arquivo. Vou mostrar já como fazer isso. E nós vamos copiar aqui, né, o código, vamos botar né, então a biblioteca ggplot2, né, eu coloco aqui dentro do script. Vamos lá, a gente copia, né? E vamos criar um novo script aqui para colocar o código. Vou colocar também, tem que carregar os dados ali, eu vou mostrar como fazer isso mais adiante. Nós vamos criar um novo código, então, um novo chunk, né? Clicamos ali no código do R, eu vou pegar o script que nós fizemos aqui, então, do ggplot, e vou copiar aqui para o meu, né, logo abaixo do R, copiei, pronto. Isso é o script. Falta acrescentar aquele detalhe do carregamento do arquivo que eu vou explicar mais adiante ali como fazer. Tá certo? Então isso é um documento. Quando nós apertarmos o botão Nitro, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o texto, o RStudio vai pegar o texto, ele vai transformar essa parte do texto, né, textual, né, na saída do documento, em PDF, em HTML, ou em Word. O que está dentro desses códigos, dizendo que é um código que ele vai trazer aqui para baixo, sem a gente ver isso, né, mas ele vai trazer para o interpretador do R. O R vai executar esse código, vai devolver a saída, o gráfico, a tabela, né, o número, a análise que a gente está fazendo, vai encaixar embaixo do texto e a gente vai ter um texto na sequência, com o código, a análise e o resultado e as figuras, né? E isso é o trabalho, né, que a gente vai fazer quando você quiser escrever um artigo, quiser escrever um relatório, juntando o script, o código, né, e a saída do script e a análise que a gente está fazendo. Vamos lembrar sempre que o script a gente vai usar o tempo inteiro. O script é a gente escrevendo o código, fazendo ali, como fizemos na aula passada, para a gente ver o que nós queremos, qual é a visualização que nós queremos dos dados, qual é a melhor forma de cruzar o dado, assim, o assado, qual é o insight que a gente tem quando a gente está vendo esses dados. Depois que o script estiver pronto, vamos escrever um artigo? Não precisa ir para o Word, vamos escrever um artigo já aqui dentro do RStudio e ele vai combinar tudo isso já no formato certinho. Vamos ver aqui um relatório já pronto, né? Eu vou apagar isso que nós criamos aqui, né? Vou salvar ele. E eu já havia criado aqui, então, um relatório para aquele lá, eu apaguei, fiz todos aqueles procedimentos lá, como eu falei para vocês, né? Temos já aqui um relatório como ele deve ficar no RStudio. A gente tem o nosso documento, né? Então eu tenho aqui o primeiro chunk, eu acrescentei a biblioteca, o comentário, e acrescentei no lugar daquele
daquela função que a gente havia feito da outra vez, que era importar o arquivo com o read XLS, a gente importar da planilha XLS para dentro do computador, que nós utilizamos, né, a função import aqui do lado direito, eu vou colocar, como nós salvamos aqui o Atlas, né, no formato RData, né, e chamamos ele de Atlas TBL, então o que eu vou fazer é importar do próprio formato do R do diretório que eu salvei dos dados, diretório dados, Atlas TBL, RData. Load é a função que carrega um dado no próprio formato do R. Então eu vou carregar esses dados. Por quê? Porque é mais rápido. Né? A gente, toda vez que for gerar um documento, se tiver que importar do Excel, fazer a conversão para colocar dentro do nosso documento, vai demorar muito. E uma coisa que eu entendi é o seguinte, toda vez que o R vai gerar um documento R Markdown, ele trabalha com uma seção própria. Então esse Atlas que está aqui, ele não é visto pelo que está no documento R Markdown. Você tem que trazer os dados para a memória do R nessa seção que ele está fazendo a conversão do texto para o formato HTML, Word ou PDF que a gente está trabalhando. Tá? Então, primeira coisa, lá no primeiro chunk, nós vamos fazer sempre a primeira configuração, carregar os pacotes, carregar os dados que a gente precisa. Então, é um chunk que tem lá a opção lá, include false. Quer dizer que esse chunk ele vai fazer essas funções, mas ele não vai mostrar o resultado. Né? Porque a gente não precisa mostrar o resultado aqui. A outra opção aqui, que need are, opções chunk, né? As opções de chunk, set equal true, quer dizer o seguinte, que nós estamos colocando como opção básica, né? Estamos dizendo isso, isso aqui já vem no primeiro chunk, por isso que a gente aproveitou esse primeiro chunk aqui para não ter que escrever isso de novo, a gente deletou todo o resto do documento que veio padrão, e ficamos com essa primeira frase. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse primeiro não vai ser incluído no documento e todos os outros terá o código que foi escrito aqui, ele será incluído por padrão no documento, a menos que eu especifique o contrário. Porque eu quero mostrar a análise que eu fiz, eu quero mostrar o código, como eu cheguei, isso é base da reprodutibilidade do conhecimento, e quero mostrar o resultado. Tá certo? Então, por isso o equal true ali no primeiro chunk como opção geral para todos os outros, né, que nós temos lá. Então, foi feito o código, o script, aí vem lá a introdução, análise de indicadores, depois colocamos aquele segundo chunk, né, com o código do ggplot, que para ele gerar o gráfico. Né? E aí, no final, mais um textinho de conclusão. Vamos ver o que é o Markdown, o que é o código fonte aqui. Você vai digitar aqui como se fosse um Word. Você pode colocar o título, cabeçalho, formato, negrito, clicando, né, inserir tabela, figura aqui no texto, como se fosse um documento do Word. Né? É um mini editor de texto que a gente tem aqui. Vamos ver aqui então a fonte, para ver como fica o código fonte. Bom, foi gerado então ele mostrou o código fonte, eu posso escrever então naquele formato direto, como se fosse um editor de texto, né? Ou posso escrever ele no formato código fonte. Esse aqui é o código R Markdown. Né? Então veja que o que aparece como código, né? Começa com 3 sinais de crase, tudo que ele olhar entre 3 sinais de crase, ele vai entender como é um código a ser executado. Aqui embaixo não tem mais o sinal de crase, terminou essa parte de cima, esse bloco, primeiro ele vai executar, daqui ele volta para o texto R Markdown. No texto R Markdown, o sinal do jogo da velha, que no R significa comentário, no Markdown significa título. Então, 2 sinal do jogo da velha significa título 2. Né? 2 asteriscos significa negrito. Né? Então, essa é a mistura de código que ele vai fazendo aqui. Você pode trabalhar direto aqui no código no fonte, ou pode trabalhar, né, se for mais confortável, na forma visual. Você não precisa se preocupar com o código R Markdown. Você vai escrevendo o seu texto, inclui os scripts, né, barra, escolhe lá o código R chunk, copia o seu script para aquela parte, né, que você vai executar, e aí você tem o seu texto R Markdown. Vamos executar aqui o knit, né? O knit, né? Vamos tricotar. Vamos lá, o knit, vamos colocar aqui na opção HTML primeiro, né? Que é a opção que ele vai
que ele vai deixar lá no início lá como padrão, e quando a gente executa, ele vai aparecer, ele vai mostrar, né, vai abrir a janelinha render e vai passar uma série de mensagens, né, vai ficar rolando uma série de mensagens, que ele vai fazer as conversões todas, e aí então ele vai colocar no seu diretório relatório RMD. Lembra que nós colocamos lá no início, né, ali na engrenagemzinha, nós definimos o diretório o diretório relatório RMD como diretório padrão, né? Então ele vai colocar os arquivos aqui, e aí ele vai apresentar então no viewer, né, o documento que nós geramos, né? Vamos ver aqui o documento, né? Vamos ampliar aqui para a gente ver esse documento mais ampliado. Bom, vai lá, temos o título, o texto que nós escrevemos, né? O código do script, na sequência o gráfico, né? O RStudio executou o código, colocou o gráfico, já inseriu o gráfico dentro do texto e no final a conclusão, né? Então, para escrever um texto, para a gente poder fazer um trabalho, um relatório, né, é tudo de bom, né, articulado, a gente poder trabalhar com esse sistema aqui do R Markdown. Lembra, a gente vai fazer sempre, a maior parte do trabalho é com os scripts direto. O script, você faz o script, muda, né, executa, muda, executa. Quando você acha que já está bem estruturado o seu trabalho, aí você vai apresentar para outras pessoas, você então vai construir um R Markdown. Vamos ver aqui como é que ficaria um relatório se a gente gerasse em PDF. Ele vai gerar também ele pode gerar um PDF, né? Dependendo da configuração do computador que você estiver usando, talvez seja necessário instalar um outro programa chamado MikTeX, né? Para ele poder gerar o arquivo PDF com todas as características, todas as funções, senão ele pode dar um erro também exigindo esse programa. E vamos ver como é que vai ficar também aqui com o Word, né? Esse documento. Bom, está aqui então abriu aqui o nosso documento em PDF, né? Então ele está lá, o documento gerado no formato PDF. Texto, o código, todo coloridinho, bonitinho, para destacar, né, cada parte, o que é parte de função, né, quais são as variáveis, né? Ele automaticamente faz isso. E o gráfico que nós geramos, né, a conclusão do trabalho. E também em Word, né, ele também vai lá fazer toda a formatação do Word. Se você quiser, depois você trabalha aqui no texto também, a mesma coisa, coloca o código lá bonitinho no Word também, já formatado, né, o gráfico já no tamanho certo, proporção já enquadrada do texto, né, e certinho todo o nosso trabalho aqui no Word já pronto para quem, né, quiser dar uma finalização, trabalhar no Word ou entregar. Às vezes as pessoas gostam, né, estão compartilhando com a equipe trabalha com o Word, você pode entregar o documento. E pode fazer em vários outros formatos, como eu falei, pode fazer apresentação, PowerPoint, pode fazer website, pode fazer livro, tem vários outros formatos, né? Uma coisa que nós vamos usar agora aqui, nós fizemos lá o documento, né? Ele sai aqui na visão de viewer, né? Então está aqui o documento. Então vamos agora publicar ele no serviço do RStudio chamado RPubs. Quem quiser fazer isso, claro. Então você clica aqui nesse botãozinho aqui, né, azul, né, com uma bolinha, uma mão em cima, outra embaixo, assim, me parece isso, não sei exatamente o que significa, mas é o símbolo do publish, do RPub. Então você clica ali, ele vai abrir uma
janela perguntando se você quer atualizar um documento que já existe, caso você já tenha salvo um documento lá, ou criar um novo, né? Vamos criar um novo documento, né? Ele vai fazer o upload desse documento lá para o RPubs e vai pedir se você quer, perguntar se você quer criar uma conta, caso você não tenha ainda a conta. Se você já tiver a conta, você vai entrar com seu e-mail, com a sua com a sua senha, né? E já vai poder colocar lá seus documentos, né? Seu documento lá no RPubs. Então essa é a tela. Se for a primeira vez, você vai clicar em criar uma conta, né? Se for você já tiver a conta, você vai entrar aqui com o seu e-mail, né, com a sua senha, clicar em Sign In e entrar dentro lá no seu documento, né? E aí quando você criar a conta, você vai dar um nome, né, para a sua página. Então vai ser rpubs, por exemplo, no meu caso é rpubs.com/baltar, e aí barra o nome do arquivo que eu estou gerando. E esse link pode ser divulgado para as pessoas, pode ser utilizado como forma de referência para as pessoas poderem ler o trabalho que a gente escreve. É um serviço a mais, pode ser utilizado ou não, serviço gratuito. Ele informa sempre que todo o material que você colocar aqui ele vai ser público, né, por ser um serviço gratuito, ele está aberto a quem quiser ver. As pessoas não podem editar, obviamente, não podem mexer, mas podem ler o que você colocar ali. É um serviço interessante para a gente compartilhar material, compartilhar estudos, né? Principalmente no trabalho em conjunto, em equipe, quiser mostrar, né, o resultado do seu trabalho, está trabalhando na prefeitura, está trabalhando numa empresa, trabalhando numa universidade, você quer mostrar o resultado do seu trabalho, né, bem interativo, bem com todos os recursos que o R tem, você gera um HTML e coloca lá no RPubs, é um recurso muito legal. Tá? Então esse é o R Markdown, é uma ferramenta muito importante, muito poderosa. De início, né, a gente tem que pegar o jeito para começar a trabalhar com ela, mas depois que você tem autonomia, é uma ferramenta muito poderosa para você produzir material de altíssima qualidade, com reprodutibilidade, com o código, com o resultado e podendo ser em vários formatos e interativo também. Então vamos nos aprofundar aqui, vamos conhecer primeiro, né, o R Markdown e na sequência ir nos familiarizando e nos aprofundando no uso dessa ferramenta, porque é muito importante e nos dá um poder muito grande de comunicação a partir do código que a gente escrever aqui no R.